O salário mínimo no Brasil é uma coisa ridícula. Quem trabalha 8 horas por dia, no final do mês tem que receber um salário mínimo que seja o suficiente para sustentar a esposa e 2 filhos. Vergonha deprimente para o nosso país a candidatura desse Silvio Santos. Eu vou me assessorar com bons ministros, eu vou me assessorar com bons assessores e eu tenho muitas condições de fazer um bom governo. Ele é um homem sem palavra. Há questão de um mês, jantando comigo, disse: de nenhuma forma eu serei candidato. Aceito ser candidato à presidência da República. Vou lutar pelo país, vou lutar pelo povo. Silvio Santos se candidatou faltando um mês para o primeiro turno. E não é que o aspirante a político conquistou a população brasileira? O Ibope fez uma outra pergunta para medir a intenção de voto do eleitor diante do novo quadro eleitoral com a entrada do apresentador Silvio Santos. Silvio Santos surge em segundo lugar com 18%. E Collor permanece na liderança. Trata-se de um cínico, jamais poderia andar utilizando os canais em benefício próprio. Eu acho que o salário mínimo no Brasil é uma coisa ridícula. Quem trabalha 8 horas por dia, no final do mês tem que receber um salário mínimo que seja o suficiente para sustentar a esposa e 2 filhos. Enfim, eu estou sabendo que nada disso vai sair na televisão do senhor Silvio Santos. Ele que veja essa gravação pode saber que o meu conceito que faço da conduta dele é este exatamente que estou dizendo aqui. Mas Silvio Santos não durou muito tempo na disputa, alegando que o apresentador não cumpriu o regulamento eleitoral. Brizola fez uma manobra para caçar a candidatura do homem do baú. O candidato do PDT, Leonel Brizola, anuncia no Rio que vai pedir a impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos. No pedido, o PDT argumenta que o empresário é dono de uma rede de televisão. Ele está exercendo a direção daquele império, daquele complexo, e a lei é clara. Ele não se desincompatibilizou. Silvio ficou irritado quando lhe perguntaram se era verdade que o ministro Oscar Dias Correia iria pressionar os juízes do Tribunal Superior Eleitoral para não impugnarem a candidatura dele. Nós somos brasileiros tentando fazer com que esse país progrida e ainda no meio de nós, brasileiros de nível universitário como vocês são, há piadas como essa a respeito da justiça. Aqui no bairro do Morumbi, na frente da casa do empresário Silvio Santos, aumentou a tensão nos últimos 10 minutos quando se ficou sabendo que o quarto juiz do Tribunal Superior Eleitoral também votou, como os 3 anteriores, pela impugnação da candidatura. Menos um candidato na roda foi um alívio para seus adversários. Eu acho que foi correta a decisão do tribunal porque moralizou o processo eleitoral. Com Collor garantido no segundo turno, a disputa se concentrou em Lula e Brizola, que brigaram até o último dia pela vaga. O TSE terminou hoje à tarde a apuração dos votos do primeiro turno. No resultado final, a vantagem do candidato do PT, Lula, sobre o candidato do PDT, Leonel Brizola, é de 454.445 votos. Vamos aos números finais. Em primeiro lugar, Fernando Collor, 20.611.011 votos. Em segundo, Lula, com 11.622.673 votos. Em terceiro, Brizola, 11.168.228 votos. O Brasil.